Não assusta ninguém dizer que a educação brasileira é uma das piores do mundo há muito tempo. O aluno no Brasil passa 12 anos de sua vida por 5 horas diárias dentro da escola e se forma sem saber quem foi Dom João VI, Guerra do Paraguai, nem se fala, mas consegue bravamente militar a favor de pautas como linguagem neutra e contra o aquecimento global. Vamos conhecer hoje um pouco de um dos maiores responsáveis pelo baixíssimo nível da educação brasileira. Paulo Freire. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, curiosamente, nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Era dedicado e esforçado. Não obstante a fome e a depressão de 1929, que assolou o Nordeste, Paulo Freire se graduou em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mas nunca exerceu a profissão. Em 1963, Paulo Freire aceitou um desafio que o fez ficar na história. O desafio era alfabetizar 300 alunos, 300 adultos, em 40 horas. A cidade em que aconteceu tal feito foi Angicos, em Rio Grande do Norte. O resultado? Sucesso, talvez. Os alunos realmente conseguiram ler e escrever. Mas o que estava por trás do método Paulo Freireano? Paulo Freire, acima de tudo, pensava que a educação tinha por objetivo fomentar a luta de classes e fazer com que os alunos tivessem consciência social. Termos bem marxistas, não? Ele, por meio de palavras geradoras, propunha aos professores que fizessem com que o aluno tivesse noção de sua classe social. Vou lhe dar um exemplo. Como educar um pedreiro? Através da palavra tijolo, vamos por sílabas. Ti mais jo, tijo. Tijô mais lo, tijolo. O aluno que outrora era analfabeto, agora já sabe como ler e escrever tijolo. A partir desse momento, o que o professor deve fazer? Deve perguntar ao aluno: tijolo, pois bem, você carrega tijolo, mas o que o seu patrão faz? Ele só anda de terno e fica em seu escritório com ar-condicionado? O aluno que fora para a escola somente para aprender a ler e a escrever, agora tem em seu coração uma luta de classe sendo incitada. Ele quer ocupar o lugar de seu patrão. Essa é a pedagogia paulo-freireana. Ele não quer ensinar cultura, não, nada disso. Ele quer fomentar uma luta social. Bem, sabemos agora que Paulo Freire é um comunista, mas não um moderado, mas sim radical. Inclusive, em seu livro Pedagogia do Oprimido, Somar em um Opus, ele fomenta, inclusive, a morte de opositores. Acho que podemos imaginar que suas aulas eram bem abertas ao debate, não? Imagina uma criança querendo tirar uma dúvida com ele. Seus maiores exemplos em toda a literatura paulo-freireana foram Che Guevara, Mao Tse-tung, responsável por um dos maiores genocídios da história. Acho que um autor de um método patrono da educação tem pessoas melhores para se inspirar, não? Sócrates, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, grandes educadores, Rui da Costa Nunes e vários outros. Mas não. Os maiores exemplos de educadores para ele foram Che Guevara e Mao Tse-tung. Se uma criança vai à escola e diz problema ao invés de problema, o professor não pode corrigi-la segundo a metodologia paulo-freireana, pois se o professor assim o faz, ele está sendo opressor e a criança está sendo oprimida por ele. Tanto é que Paulo Freire diz: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Agora eu lhe pergunto: se não há saber certo ou errado, qual a função da escola e da educação? Faz sentido a criança ir para a escola e somente pensar em sexualidade, coisas do tipo, músicas de baixo calão. E por falar em música, Paulo Freire, inclusive, taxava ouvir Beethoven como coisa de opressor. Se música clássica é música de opressor, eu imagino que funk é a música do oprimido. Então devemos ensinar funk às crianças. Agora você sabe porque seu filho sofreu um grande emburrecimento cultural. Paulo Freire é um dos responsáveis. Algo que muito me surpreende ao ler Paulo Freire é quando, em seu livro, Pedagogia da Autonomia, ele diz: ele fica surpreso quando um professor que outrora ensinava
política na sala de aula, não sei o que o professor estava fazendo ensinando política em sala de aula, e estava deixando o conteúdo da matéria de lado, mas que agora o professor abandona os sonhos e passa a transmitir conhecimento dentro de sala de aula. Esquisito, não? Um autor de método fica surpreso quando o professor deixa de falar de política para transmitir conteúdo. Quais os resultados da metodologia paulo-freireana incorporada na educação brasileira? Os piores. Os piores. O Brasil, a cada ano da realização da prova do PISA, encontra-se em nível mais baixo, em um lugar mais abaixo do ranking de educação mundial. As escolas brasileiras são líderes em aprovação. Mas espera, se a educação é tão baixa, como aprova os alunos? Simples. O aluno que não está apto para passar para o segundo ano do ensino fundamental está lá já na oitava série. Por quê? Porque o professor tem que ir aprovando os alunos, sem eles terem conhecimento. Por quê? Porque a matéria não é mais importante. A importância é que o aluno tenha consciência de sua luta de classes, de sua classe social. Então, não importa mais a transmissão de conteúdo. O importante é que o aluno saia da escola e se forme, mas que seja um crítico. Por isso que Paulo Freire falava tanto de crítica. Por isso que vemos tantas crianças formadas na escola, parece até aquele clipe do Pink Floyd. As crianças são formadas e sabem falar muito bem de todes, sabem falar muito bem de aquecimento global, mas críticas vazias, não tem nenhum embasamento. Se você apresenta uma pesquisa para ela já foge do assunto, não sabe mais conversar. Por quê? Porque Paulo Freire busca essa crítica vazia. Você tem que ser um crítico, mas não precisa ser um leitor. Tanto é que aqui no Brasil, no ano passado, o livro mais vendido foi um livro de colorir e não para ser lido. Como a gente vai falar que o, o livro mais lido pelo brasileiro é um livro de colorir? Fruto do método Paulo Freireano. Um país que foi sala de aula de grandes educadores, como o padre José de Anchieta, padre Leonel Franca, Rui da Costa Nunes, tem como patrono da educação Paulo Freire. Coincidência o nível da educação brasileira ser tão baixo? Se você quer aprofundar no assunto deste vídeo, recomendo estes dois livros: Maquiavel Pedagogo, ou O Ministério da Reforma Psicológica, vai tratar principalmente da educação a nível mundial, da queda da educação no nível geral, e Caminhos da Educação Brasileira, entre Paulo Freire e Anísio Teixeira. Outra personagem bem interessante. Trata, como diz o próprio título, da educação a nível nacional. Estes dois livros podem ser adquiridos pelos links aqui embaixo. Estão com desconto neste mês de outubro na livraria Eclésia, na editora Eclésia. E utilizando o meu cupom PROFDIEGO5, você consegue ainda 5% de desconto na compra destes livros. Se você gostou deste vídeo, peço que se inscreva no meu canal, deixe o like, comente o que achou e se quiser uma parte 2, escreva aqui embaixo também. Muito obrigado e até a próxima. Abraços!